Não tem ninguém ainda. Boa noite. Então estamos aqui no Marieta, mais uma vez para falarmos de arte, para falarmos daquilo que é belo. Numa época como a nossa, numa época como a gente está vivendo, eu acho que falar de beleza, falar de arte, falar de artesanato, é uma forma de iluminar a alma, é uma forma de trazer um pouco de sensibilidade, esperança para as nossas vidas. Marieta veio para isso, para trazer cultura, para trazer fé, para trazer confiança de que a vida segue. E aí, para isso, hoje abrimos mais uma exposição, a exposição da Gradex, em nome do seu Pedro Psim e de outros funcionários, de outros colaboradores. Ele, como artista, ele pede muito para que não apareça ele, mas sim a equipe toda em nome da Gradex. Não estou aqui para fazer propaganda, né? Mas sim para falar de arte. E aí, na última live, né, eu falei sobre alguns petit bronzes, algumas peças antigas de ferro, que na verdade são de bronze, a gente chama de ferro, mas é bronze, que iniciam no final do século XIX, início do século XX. Os petit bronzes eram produzidos na França, principalmente na França, né, ou quase exclusivamente na França, e eles traziam a beleza da estrutura feita não à mão, mas artisticamente feita nas metalúrgicas. Derretido o ferro, no caso o bronze, colocado em placas, em formas, e essas formas eram estruturadas. Essa era a arte do ferro no século XIX ao século XX, com o advento da Revolução Industrial e com o crescimento das metalurgias. Começou a se utilizar a metalurgia principalmente, além dos armamentos, é claro, nas questões estéticas e estruturais. Aí nós temos estruturas enormes, Torre Eiffel, né? Estruturas de ferro, estruturas de ligas que culminaram em trabalhos assinados por artistas, né? E contribuídos em sua construção pelos colaboradores desses artistas. Porque a metalurgia, diferente de um quadro pintado, ela vai trazer o molde formado e, enquanto objeto de decoração, o molde delineado e assinado pelo artista, né? No caso desse, com o selo francês, né? De Calcé, onde na verdade ele era o artista responsável pelo desenho, mas todos que trabalhavam na época da sua indústria metalúrgica eram responsáveis pela produção. É claro que o nome vinha assinado por J. Calcé, assim como de outros artistas, né? Mas que fundamentalmente era uma equipe que trabalhava na produção. O que faz diferente é que essa produção, por ser assinada e por ter as marcas da metalurgia da época,
fazia com que as peças tinham um número limitado. E esse número limitado significava dizer, uma peça dessas era feita 200 no mundo inteiro. E aí isso é a raridade, que é o trabalho exclusivo. 200 para o mundo todo é muito pouco. E eu não estou dizendo que é 200, eu estou dizendo o número limitado de série. A metalurgia do belo deu uma travada com o advento da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, onde tudo que era de metal era utilizado para produzir armamento, porque as metalurgias já não davam mais conta, né, de produzir tanto equipamento militar. Não é o nosso assunto neste momento. Então o trabalho em ferro, ele deu uma diminuída na sua produção. Esse tipo de trabalho parou e retoma depois da Segunda Guerra Mundial, mas aí a metalúrgica trabalhando com utilitários. Esses utilitários foram adequados, máquinas de lavar roupa, carros, todos feitos de ferro. Hoje é usado fibra, plástico e tudo quanto é material. Na arte, tá? Nós vamos pular décadas até as pessoas começarem a descobrir o ferro novamente. Que pessoas que descobriram o ferro? Os próprios produtores de objetos. Então, o seu Pedro, através da Gratex, né, traz objetos utilitários e ao mesmo tempo decorativos, que é o que pode se chamar, eles chamam artesanato. Aqui as pessoas estão acostumadas a chamar artesanato, mas o artesanato, como ele é feito à mão, ele ainda é arte. Não é a arte representativa do belo, mas é uma arte bela representativa de um objeto utilitário. Aqui um relógio, né? E aí nós vamos ver nessa nossa exposição, porque nós é que estamos expondo, né? Objetos que trazem a construção de cada peça soldada, e aí é à mão, então realmente é uma peça após a outra, né? Idealizada e desenhada por um indivíduo, mas construída em muitas mãos, né? Este tiranossauro, que não é um rex, enfim, né? É um esqueleto, né, de um ser que já viveu entre nós. Este é um objeto decorativo. Eu vou pular para um outro objeto decorativo que chama muito a atenção, tá? Que é esta aranha. É um objeto, pode perceber na imagem, que é construído peça a peça, né, mostrando a delicadeza e o cuidado da construção geométrica, mas estética do ferro. Ou seja, esses objetos decorativos, eles trazem uma leve, não é que seja leve, mas ele traz uma leveza na visualização, entende? Ao mesmo tempo que traz uma ideia infantil, né, de construção de um objeto que eu particularmente acho muito representativo e bonito, mas é o que atrai a parte da infância do artista. Ele traz a criatividade e a parte infantil. Quando os relógios, aqui, eles trazem uma parte, apesar de ser um utilitário, não apenas decorativo, ele traz uma coisa mais masculina e funcional. É como se o artista conseguisse ver o ferro de uma forma a ser aplicado artisticamente na produção de objetos utilitários. A utilidade é de um relógio, né? Nós podemos ver um outro utilitário, que aqui eu não quis colocar as garrafas, porque afinal de contas está no mostruário, mas é uma adega.
né? Então nós temos utilitários, que o ferro traz a arte do estético associada à utilidade prática dele. Ao mesmo tempo que nós temos objetos que trazem uma representação, neste caso, mais simbólica, e ao mesmo tempo, se perceber estas árvores que parecem cerejeiras orientais, onde tem 2 pássaros, ele traz uma caracterização não infantil nem masculina, mas uma sutil feminilidade. Sabe aquela delicadeza da natureza, como se a natureza fosse feminina? É isso. O artista é feminino? Não. Mas a construção da delicadeza, trazendo uma infância e trazendo elementos de delicadeza, né? Como os de cima, que parecem mais brasões ou mandalas, né? Esse dos pássaros trazendo uma feminilidade mais característica. Nós temos o utilitário como porta-vasos, e vocês percebem que aonde está a arte? Porque o porta-vaso pode ser um guarda-chuva ou pode ser uma escada caracol, que são portas-vasos ou porta-objetos. Ou seja, o mesmo objeto que tem uma função, por isso funcionalidade, é o mesmo objeto, porém de estética diferente, que traz a mesma utilidade. O utilitário não tem que ser igual. O utilitário tem que ser belo. Ele tem que trazer uma sensação de arte, uma sensação de construção. Cuidado para não cair. E ao mesmo tempo, temos uma equipe de artesãos que constrói um brinquedo, que é muito mais um brinquedo de adulto do que infantil, né? Com uma réplica de um automóvel, toda feito em ferro, retorcido e construído na sua forma. Então nós temos o objeto com uma representação esteticamente masculina ou infantil, ou feminina e delicada, como aquela prateada. Entende que para o artista pouco importa se ele trabalha com a criança que tem dentro dele, ou se ele trabalha com o feminino que tem dentro dele, ou no caso deste artista que estamos falando, da sua esposa, né? Pois ele visualiza essa companheira na delicadeza do traço, ou quando trabalha a própria cultura de Sara, trazendo a questão colonial da lavoura, né, do colono. Então vocês entendem que para o artista pouco importa o sentido interno que impulsiona ele a construção do objeto. Importa muito mais o sentido da própria construção do objeto. Ou seja, é o objeto pela necessidade de construir o belo, e não por querer representar o masculino ou o feminino. Aqui nós temos tipicamente um quadro todo em ferro, né, construído na cultura original dele, do artista, da sua família. São gaúchos. No Rio Grande do Sul, para quem não sabe, cavalos são muito representativos em função dos pampas, né? E traz essa necessidade de representação cultural. Vocês entendem que a arte, ela só tem que ser bela. O peso ou a forma de construir é símbolo do próprio artesão. Entende que essa beleza, essa estética, esse ornamento, ele traz uma simbologia de tempo, peso e equilíbrio
que é idealizada antes de ser construída e que ela só vai ter sua finalidade estética quando estiver pronta. Nós temos utilitários mais reais, como por exemplo um porta-sombrinha, eu diria porta-bengalas, porque eu gosto da coisa antiga, né? Mas como ninguém anda de bengala hoje em dia, raramente se vê alguém de bengala, poderia ser um porta-guarda-chuva. É um utilitário. No meu ver, um utilitário divertido, né? Pela cor, pelo tipo de traço, divertido, mas que traz metaforicamente a finalidade de lembrar que é um porta-guarda-chuvas, né? Aberto para compor guarda-chuvas. Entende que o utilitário e o lúdico se associam nas mãos de quem produz? Quem produz arte faz isso, né? Faz um lúdico representativo realista ou um lúdico abstrato que é decorativo também. Pouco importa a época ou o momento em que é feito, pois tudo isso é arte. É a arte que a gente quer falar, mostrar, viver. Uma vida sem arte, uma vida sem belo, uma vida sem algo que nos preenche, é uma vida de estresse, de angústia, de sofrimento. Se as pessoas pensassem nisso, não construiriam escadas iguais a toda escada. Não fariam corrimãos iguais ao corrimão da escada do vizinho. Não pediriam uma grade de portão quadrada como toda e qualquer outra, mas pediriam grades que enfeitam a sua casa. Pediriam portões que decoram a entrada daquilo que é principal na tua vida, que é o lugar da onde tu se impõe a existir. Uma cidade com grades trabalhadas, uma cidade com ferro ao redor, não precisa ser uma cidade fria, se quem produz esse ferro for um sujeito que tem o dom da arte nas suas mãos. Tu pode pedir o que tu quiser. A arte não é para ser igual. Ela é para ter número limitado a cada tipo. E para quem cria, o limite é a criatividade. Ou seja, não há limite para quem tem criatividade. Basta dar cordas. Gostaria, como a gente tem conversado, lives não podem ser muito longas, senão elas ficam cansativas. Gostaria de mostrar a última peça dessa exposição, e que essa é acervo da Marieta, feita pela equipe da Gradex, que é um biombo. Esse biombo, uma exigência da vigilância, porque tem que afastar a porta do toalete do salão, e Marieta não poderia querer um biombo igual a qualquer outro. Foi graças à Gradex que nós temos um biombo com 4 folhas, uma diferente da outra, uma chaleira diferente da outra, um bule de leite ou de café diferente do outro, uma peça exclusiva. Utilitária, responde à exigência da lei, porém bela como objeto de arte. Ficaremos no mês de agosto em exposição com
os produtos da Gradex, do pessoal, da equipe do seu Pedro, enfim, da dona Inês. E estamos abertos. Você não precisa vir consumir, apenas venha contemplar. É belo, é muito bonito. Obrigado por nos escutar até agora. E Marieta, mesmo nesse momento, implantando arte, beleza e esperança na nossa alma. Obrigado, boa noite.